Oi, pessoal, a gente vai falar novamente de Renascimento, agora um pouquinho mais voltado para a arte. A gente já falou de história, a gente não precisa ficar abrangendo tanto, né? Só para relembrar, eu quis dar essa divisão aqui, ó. Esta é arte greco-romana, esta é arte medieval que vem logo após a arte greco-romana, e esta é renascentista, que quer pegar o quê? Quer imitar tudo que o clássico fazia, só que de uma forma melhor. Eles querem se aprimorar muito mais, tá? Muda de teocentrismo, que a gente já falou, é Deus como centro da Terra, Jesus, religião, para antropocentrismo. O homem agora é o centro da Terra. Então, eu boto essas duas pinturas para justamente vocês entenderem. Muda a pintura junto, muda o que é pintado junto, tá? Viver do comércio passa a ser o tipo de vida da Europa. Há um crescimento econômico e por isso há um crescimento de uma nova classe econômica que é a burguesia. E o mecena vira a figura importante nessa época. O mecena é o burguês, é um novo burguês, né? Que vai começar a financiar essa arte, até porque é muito prestígio você financiar artistas, né? Eles vão querer colocar por meio da arte o pensamento antropocentrista. Então, enquanto a igreja vai financiar ainda a arte gótica, vem esses caras mais ricos da época, que é a burguesia, para financiar a arte voltada para o homem, para os interesses do homem, tá? Então, os séculos que aconteceram no Renascimento foi o 14, o 15 e o 16. Então, eles são divididos em fases, tá? São 3 fases. É Trecento, que é do século XIV, que é 1300 e alguma coisa, esse é o século XIV, ele é considerado um período de transição entre o gótico e o renascimento, tá? O Quattrocento é um movimento, ele atinge seu auge, que é no século XV, o Quinquecento é Cinquecento, na verdade, existem essas duas formas, mas eu vou mudar. Século XVI, o Renascimento torna-se um movimento universal da Europa, considerado sua era de ouro, porém, o declínio dele também é nesse mesmo século, tá? O Trecento. Então, a gente vai falar de alguns artistas que vão ali, ó, perpassar entre o gótico e o renascimento. O gótico é o último movimento da Idade Média que já está beirando o Renascimento. O Renascimento é ali a evolução para a Idade Moderna. Então surgem artistas como Giotto, que é esse cara aqui em cima, que eu botei, mesmo fazendo pinturas religiosas, porém mais humanizadas e realistas. Qual é a diferença? O Giotto está estudando ainda, experimentando novas formas. Mas o artista renascentista ele vai ser o cara que vai estudar de fato como melhorar aquela pintura. E aí, na pintura medieval, as pessoas têm proporções estranhas perto uma das outras, elas não parecem tão humanas. E aqui no Giotto a gente vai perceber que ele já começa a humanizar mais, entendeu? A gente tem aqui, ó, olha o tamanho dele para ele. Não parece, não é tão real, parece só desenho mesmo. E aqui já existe um estudo e uma vontade de que parecesse mais realístico, tá? E aí essa pintura primeira e essa segunda já possui uma coisa que essa também possui, que é perspectiva. É um trabalho de perspectiva de matemática mesmo, para você entender onde está o ponto de fuga e entender onde você vai colocar cada pessoa e que tamanho ela tem que ter. Porque a perspectiva, ela te traz várias camadas de um quadro. Você faz a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, dependendo de quantos pontos vai ter de perspectiva. Isso é um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente vai ver. A religiosidade ainda predominava na primeira fase do Renascimento. Acreditava-se que o perdão dos pecados poderia ser alcançado pela população se elas contemplassem as belezas da igreja, das obras de artes e prestação de serviços públicos. As principais igrejas passaram a ter poder também sobre a produção cultural e artística.
Ela controlava as mercadorias, a mão de obra e os artistas para não perder trabalho. Tinha que se curvar aos interesses dela. Assim, as obras da época mesclavam a vida humana com a religiosidade. Então, gente, o artista dessa época vai ficar entre fazer exatamente o que ser financiado pela igreja para fazer exatamente o que a igreja quer, que é basicamente o quadro voltado para a vida de Jesus, mas com as regras que a igreja impõe, ou ter uma vida livre, que é o mecena, quando ele paga o artista, ele dá a possibilidade dele fazer o que ele quer. Né? Com o discurso do tempo deles. Entre as fases do Renascimento, o Quattrocento foi aquela em que o movimento ganhou força, atingiu literatura, arquitetura e artes plásticas, e começou a se espalhar por outros países da Europa. Nesse período, os mecenas começaram a incentivar e financiar os artistas em troca de construção de projetos arquitetônicos e pintura de quadros. Nessa fase, foi possível perceber de forma mais forte a retomada dos aspectos da cultura greco-romana na mitologia e o paganismo, além da busca da perfeição estática. Então, os quadros agora eles começam a não serem mais pintados falando sobre a vida de Jesus. Nesse momento, a Europa está tomada com pessoas que vão pintar sobre mitologia, vão pintar sobre o paganismo. O paganismo é você acreditar em mais de um Deus. E toda a parte técnica vai ser voltada para a arte greco-romana, que é o estudo do corpo, a perfeição, estudo da matemática do corpo. A gente já falou disso na aula passada. Ganha muito mais realismo e perspectiva com Sandro Botticelli. Este é Sandro Botticelli. Ele pinta, essa é a Vênus, o nascimento da Vênus. Esse aqui é Deus do Vento, que eu esqueci o nome. E essa eu acho que Deus da Fertilidade. E aí daí nasce a Vênus, que é a Afrodite, que a gente conhece. Então aqui a gente está falando de mitologia grega. Aqui eu também não lembro, mas é alguma coisa sobre ninfas. E aqui também estamos falando de mitologia grega, né? Desculpa, gente, estou tentando respirar e dar aula ao mesmo tempo. A última das fases do Renascimento foi o Cinquecento. O período foi marcado pela continuidade da expansão do movimento na Europa, principalmente em Portugal, Alemanha e França. Os artistas se distanciavam das questões religiosas e buscavam misturar o sagrado com o profano. As primeiras academias de arte foram fundadas nessa época. As academias de arte de desenho e a Academia de São Lucas, localizada em Roma, promoveu uma inovação do conceito de academicismo, considerando como um sistema de ensino ao mesmo tempo em que do movimento cultural. O aprendizado passou, então, a se basear em debates teóricos e o governo utilizam-se dessas discussões para divulgar suas ideologias. A última das fases do Renascimento é o Cinquecento, que também é a última, é a decadência dele, e esse período foi marcado pela continuidade do que foi feito antes, e teve início as primeiras academias. O que são academias? São escolas de belas artes, são os lugares que formam os artistas, tá? É basicamente isso. E a gente tem quem nessa época? Temos Leonardo da Vinci. Este é o próprio da Vinci. E da Vinci é um estudioso incrível, que tem invenções maravilhosas. Mas é um estudioso da perspectiva. Olha que incrível esse quadro que tem perspectiva lá atrás, tá vendo? Isto é um primeiro plano, isto aqui atrás é um segundo e isto é um terceiro plano. Entendeu? São 3 camadas. Michelangelo, que pinta a Capela Sistina e faz Davi. É incrível a perfeição. Aqui no Brasil existem réplicas dessa obra aqui do Michelangelo, Davi. Eles ficam no Museu de Belas Artes, lá no centro do Rio. São réplicas idênticas, só que elas são menores um pouco. Ainda falando do 50, do Rafael Sanzio. Esse aqui são as tartarugas ninjas, né? Rafael é Michelangelo, Rafael e Leonardo. E aqui, só pra gente ter uma leve noção. Aqui o Rafael, ele realmente trabalha muito perspectiva. Demais. Aqui tá vendo que tem gente aqui na frente, tem gente aqui na base, tem gente lá atrás, ainda tem uma camada lá atrás.
Então isso aqui a gente chama de ponto de fuga. O ponto de fuga é onde você vê que as coisas estão diminuindo, tá vendo? Esse arco aqui é grande, esse arco é menor, esse arco é menor, esse arco é menor. Então aqui seria um ponto de fuga, né? São linhas imaginárias que definem o tamanho de tudo que vem a partir daí. E aqui a gente também tem mais de um plano. A gente tem esse primeiro plano, a gente tem esse segundo, a gente tem esse terceiro. Isso é perspectiva, é ponto de vista, de onde você está e o que você vai desenhar. Características da pintura: perspectiva, uso de claro e escuro e realismo. Vamos lá. Com a busca das novas técnicas, nasce a invenção da tinta a óleo. Isso é verdade. Anteriormente o pessoal usava têmpera fresco. O que é têmpera? A têmpera é quando você pega ovo, pega a gordura do ovo, bota no seu pigmento e mistura. E apesar de ser gorduroso, ele demora, ou ele seca muito rápido. O afresco, ele já vai direto, o pigmento, na massa de gesso que vai para a parede, que é como pinta Michelangelo. Michelangelo pinta a parede toda da Capela Sistina com afresco. E aí ele possui uma secagem rápida. Já com a tinta a óleo, que é o pigmento mais óleo vegetal, demorava muito para secar. Então, os artistas eles tinham a oportunidade de pintar hoje, acordar amanhã e perceber que não era aquilo que eles queriam. Eles iam lá e conseguiam mexer porque existe uma mobilidade. A tinta conseguia ser... basicamente, você podia quase que tirar a tinta, porque tinha essa possibilidade. Você podia passar por cima, misturar com outra cor, entendeu? Perspectiva. Então, gente, só pra gente ter uma ideia. Aqui é o ponto de fuga, porque existem linhas imaginárias, tá vendo? Que tudo vai aumentando junto, que é a linha da parede. Se tiver parede é ótimo, se tiver rua é ótimo, porque você consegue ver as casas e as árvores diminuindo, sabe? É ao longe. Esse é o ponto de fuga. Então, para quando a gente vai desenhar nessa época, esse é o ganho dessa época. São as técnicas que eles ganharam com isso. Que antes mesmo, na greco-romana, apesar de existir a técnica do corpo e tal, eles não tinham essa técnica de perspectiva tão boa, né? Então, quando a gente vai desenhar qualquer paisagem, qualquer imagem, a gente parte do ponto de fuga, que nem sempre ele está no meio, ele pode estar em outro lugar, depende. É como se você tirasse uma foto. Eu tirei uma foto em que o ponto de fuga está no meio, mas eu posso chegar um pouquinho mais para o lado e tirar a foto em que o ponto de fuga está distante. E aqui é a linha do horizonte, que permeia muito bem o que você vai fazer para cima e para baixo. Só para a gente ter uma noção, perspectiva é uma técnica que representa tridimensional, que permite a ilusão da profundidade e espessura das figuras. Seu surgimento se deve aos novos meios matemáticos desenvolvidos durante o Renascimento. Então, gente, é para dar profundidade, para dar realismo, tá? É um pouquinho difícil, mas ó, esse aqui é o ponto de fuga. Olha a linha aqui, ó, da casa. Olha aqui, as linhas, elas tomam forma. Isso aqui não é uma invenção, isso existe no espaço. Essa linha existe no espaço. Só que o cara que desenha, ele consegue ver perfeitamente essa linha e consegue fazer tudo de acordo com o que ele está vendo. Aqui eu quero que vocês adivinhem onde está o ponto de perspectiva, tá? O uso de claro e escuro é para dar uma questão mais dramática e dar mais realismo. Sabe quando eu peço para vocês desenharem uma bola e fazer sombreado da bola, sabe? Isso é um claro e escuro. Você saber onde começa a luz e onde termina a luz, onde está a falta da luz. Isso dá muito realismo para qualquer pintura, tá? O realismo, enfim, todas essas técnicas dão realismo. Outras características do Renascimento foi o surgimento de artistas com estilo pessoal diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal da liberdade e, consequentemente, por individualismo. É isso, meu povo. Acaba aí. Eu vou falar mais um pouquinho para vocês na sala de aula. Mas qualquer dúvida, estamos aí.